Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus nobres e queridos irmãos, veja como são as coisas. Hoje que eu estou fazendo esse vídeo, 23 de 2 de 2022, o dólar baixou para R$ 5,02 mais ou menos. É o menor valor desde a metade do ano passado. A pessoa que não manja muito, que ainda não está desperto, vai dizer: ah, Davi, eu não quero saber quanto está o dólar, isso não vai interferir na minha vida, eu não tenho um carro importado, nem vou viajar para o estrangeiro. E aí, meu querido irmão, eu tenho que te dizer que hoje, se R$10 que você tem no bolso, ele só compra o que você conseguia comprar com apenas R$2, hoje você tem que usar 10 para comprar esses mesmos R$2 há alguns anos atrás, é porque o Brasil está devendo e ele deve em dólar. Toda dívida tem que ser paga em dólar. Então não interessa se a moeda aqui ou lá na Argentina, no Uruguai, no Paraguai são diferentes. Todos devem aos mesmos senhores. E esses senhores querem receber em dólar. Então, resumindo, a cada 10 conto que você bota no bolso, 6, quase 7 vai para pagar essa dívida. Uma dívida que você não fez, mas que está aí e você já nasceu devendo aproximadamente R$45 mil, desde que você abriu os olhos. Agora veja que coisa interessante, que é o que o Dr. Enéas falava, e nós precisamos lembrar disso aqui, não podemos deixar passar, não por Enéas, que era um homem como todos nós, merece o nosso respeito, sempre ser lembrado com carinho, mas homem, todos nós um dia vamos desaparecer, mas as nossas ideias e a nossa história não, elas vão ficar enquanto houver pessoas sérias. Se a luta foi justa, pessoas sérias e honestas e justas também vão sempre lembrar com carinho. Uma das coisas que Enéas disse, eu vou deixar ele mesmo explicar, assim que você estiver sabendo o que está acontecendo agora, uma matéria de 23 de 2 de 2022, que prova que quando este governo entreguista não consegue fazer o que quer, eles fazem como aquele cara do massacre da Serra Elétrica, ele vai desmembrando as próprias empresas que alimentam os cofres públicos, eles vão desmembrando e entregando a preço de banana. A matéria na mídia diz o seguinte: 2,7 bilhões Petrobras vende campos de petróleos de Linhares, Jaguaré e São Mateus. Os campos onde está cheio de petróleo, ninguém sabe dizer ao certo quanto de petróleo tem ali. E ainda mais com essas tretas que estão aí, como a Ucrânia e a Rússia e tantas outras que podem surgir ao longo das décadas. Se hoje aquele patrimônio, vamos dizer que vale esses 2,7 bilhões, se amanhã tiver uma alta nos preços, ele pode passar a valer de uma noite, de uma hora para outra, de meia-noite a 1 da manhã. Ele pode começar a valer 10 bilhões, 20 bilhões, vai depender do que acontece no mercado. Já disseram que se estourar realmente essa treta entre a Ucrânia e a Rússia, o preço do petróleo vai subir a um nível que vamos ter que pagar R$10 na bomba, tá certo? E mesmo assim, eles sabem disso, não são idiotas, são homens que estudam muito, e eles resolvem entregar justamente numa hora dessa que ninguém sabe ao certo o que vai acontecer. Putin diz uma coisa, a Ucrânia diz outra, os Estados Unidos diz outra. Era, no mínimo, recomendável, prudente, você esperar um pouco. Você venderia o seu carro, sua moto, sua casa, um sapato que você tem, se você soubesse que ele pode supervalorizar amanhã ou na próxima semana, ou você esperaria para ver, meu irmão? A resposta é óbvia, não precisa nem responder. Mas o nosso governo resolve entregar. Tem pressa para entregar. Por que será, meus irmãos? A resposta todo mundo sabe, só finge que não sabe. A Petrobras anunciou nesta terça-feira, dia 22 de fevereiro de 2022, que vai vender 100% de sua participação em um conjunto de 4 campos de produção de petróleo em terra localizada no norte do Espírito Santo, conhecido como Polo Norte Capixaba. Entre os ativos está a instalação e a Fazenda Alegre, o maior campo terrestre de petróleo nos estados, além de dutos e um terminal pontuário. O complexo será adquirido pela empresa Seacrest Petróleo, CPE, Norte Capixaba, subsidiária do Grupo Internacional de Private Equity Seacrest. É bom que até o nome, né? Seacrest. É literalmente isso que estão fazendo. Sediada na Noruega, ou seja, a Noruega ficando mais rica. O valor total da venda é de até 544 milhões, cerca de 2,7 bilhões de reais na cotação atual. Desse valor, 35,85 milhões serão pagos na data de celebração do contrato, 42,15 milhões no fechamento da transação e até 66 milhões em pagamentos contingentes previstos em contratos, a depender das cotações futuras do Brent, barril de petróleo. A negociação ainda depende da aprovação da Agência Nacional de Petróleo, ANP. O anúncio foi feito pela empresa em fato relevante ao mercado. Só uma coisa, meus irmãos, você sabe, nós fizemos um vídeo aqui mostrando que a Petrobras, nos últimos anos, teve um lucro de 120 bilhões. Até em time de futebol se diz que não se mexe, né, em um time que está ganhando.
Mas mesmo ganhando, eles querem privatizar. Quando a empresa vai mal, eles dizem que tem que privatizar porque está dando prejuízo. E quando ela dá lucro, eles têm que privatizar de todo jeito. Então você vê e vai começando a entender que esses homens estão aí não para representar os seus interesses, não para proporcionar como esse país pode fazer, porque é a nação mais rica do mundo e autossuficiente de verdade. Ela poderia proporcionar uma qualidade de vida que você nunca nem sonhou para cada brasileiro nascido nessa nação. Era para ser um povo realmente rico. Mas eles não estão aí para isso. Quando eles viajam para Washington, quando eles vão para Chicago serem formados lá, eles aprendem a entregar o patrimônio do próprio país, não a desenvolver o país. Eles não vão para isso. Eles não se formam nessas faculdades, nem entram em grupos como a Skull e Bones, as sociedades secretas, para prestar serviço a você, meu amigo. Muito pelo contrário, eles nem te veem como um igual. Eles vão para lá para te convencer, para ter legitimidade, para você acreditar que ele é capacitado para isso. E assim que você colocar ele nas cadeiras de poder, eles fazem exatamente isso aqui. Tiram todos os bens que o país possui, deixando literalmente na mão dessas grandes empresas, que é quem são hoje as donas do mundo. Deixa eu continuar a matéria. O Polo Norte Capixaba, localizado na Bacia do Espírito Santo, compreende os campos de Cancan, CNC, Fazenda Alegre, FAO, Fazenda São Rafael, FSRL, e Fazenda Santa Luzia, FSL. Ela está localizada nos municípios de Linhares, Jaguaré e São Mateus. A Petrobras é a operadora em todas as concessões do polo, com 100% de participação. Ao todo, ela possui 269 postos em operação, 3 estações de tratamento de óleo, 4 estações satélites no campo da Fazenda Alegre e 73,81 km de gasodutos e oleodutos. A produção média do Polo Norte Capixaba em 2021 foi de aproximadamente 6,5 mil barris de óleo por dia, meu irmão, BPD, e 52,2 mil metros cúbicos dia de gás natural. Então veja que produz de uma forma surpreendente. Os valores que eles pedem podem parecer muito dinheiro para você e para mim, mas é coisa que a própria estatal lucra em 6 meses. E eles entregam, meus irmãos. O polo compreende ainda o Terminal Norte Capixaba, TNC, operado pela Transpetro, e todas as instalações de produção contidas no Ring Fence, jazidas, de 4 concessões que também fazem parte do complexo. A titularidade de alguns terrenos do local também foi vendida. O TNC é constituído de 5 tanques de recebimento de petróleo e condensado a aproximadamente 16,160 metros cúbicos cada, com medição operacional em linha na sua entrada. Ele também possui infraestrutura para recebimento por carretas. Então você vê que é uma coisa bem desenvolvida, bem elaborada, e o governo, mesmo tendo lucros estratosféricos, quer abrir mão. Então você só consegue entender. Eu vou colocar Enéas explicando. Segundo a petroleira, a venda faz parte da estratégia da empresa de concentrar seus recursos em ativos em águas profundas e ultraprofundas, onde tem demonstrado grande diferencial competitivo ao longo dos anos, produzindo óleo de melhor qualidade e com menores emissões de gases de efeito estufa, diz a nota. Você acredita nisso, meu irmão? Que eles vão mesmo abrir mão das suas reservas que já tem para ir atrás de outras lá não sei onde que não sabe nem se tem. Eu vou abrir mão do que eu tenho para tentar uma coisa que eu nem sei se tem. Isso é mentira pura, meu irmão. O que eles querem fazer é entregar. O próprio presidente, aborrecido por ser apontado como culpado, e é de fato, porque se eu posso resolver e eu não faço, eu sou o culpado. O presidente, se quiser, pode mudar o presidente dessa estatal, a Petrobras, e mudar essa política de preço, colocar alguma pessoa que não concorde com esse PPI, que é um absurdo, já expliquei nos outros vídeos. Não se cobra PPI de país que tem petróleo, coloca uma pessoa que muda essa política e o preço cai. Eu quero que Enéas explique a você, tá certo? O que é isso de fato. Faz anos que ele falou isso, mas parece que foi agora. Parece que ele ressuscitou e deu essa entrevista. Preste atenção do que Enéas vai dizer. Doutor Enéas, no terceiro Encontro Nacional de Estudos Estratégicos, realizado no Rio de Janeiro, coordenado pela Escola Superior de Guerra, o doutor Liu Liping, representante da China, mestre em Segurança Nacional pelo Departamento de Política da Universidade Maryland, Estados Unidos, afirmou que eles, chineses, não estão dispostos a privatizar áreas vitais para a população, tais como energia, água, telecomunicações, ferrovias, matérias-primas, etc., porque são elementos formadores da infraestrutura. No Brasil, o governo pensa o contrário, quer fazer justamente o oposto, privatizar tudo. Quem está certo, doutor Enéas? Por quê? Professor Coimbra, sem dúvida, quem está certo é o chinês.
São 400 mil, em torno disso, estatais na China. Em torno disso. 14 estatais de todos os portes. 14 mil não põe nem a mão, são essas. Nem a mão, nem se discute. Quem está certo são eles. E por quê? É claro, o senhor me perguntou, mas é óbvia a pergunta. Por que quem está certo? Porque a privatização de qualquer uma dessas estatais que se relaciona a conceitos estratégicos, quer dizer, vamos definir o que eles dizem que nós não definimos, que os que defendem, que são contrários à privatização não definem, vamos definir então. Vejamos, os minérios, o subsolo são um componente estratégico, por quê? Porque eles são material não renovável, eles acabam, como acabou o Amapá da Serra do Navio, que foi todo transmigrado e para o exterior está nos Estados Unidos, compõe a reserva estratégica dos Estados Unidos. É mentira! É sorte dessa afirmação de que tem que ser privatizado. Você conversa fiada. Vai privatizar, como fizeram com a Embraer, por exemplo, que era uma indústria nacional, onde o modelo era nosso, era autóctone, quer dizer, era fabricação de aviões com tecnologia própria e não com esses pacotes que nos chegam trazendo as condições próprias dos países onde eles foram criados. Então, veja, o que é privatizar, por exemplo, telecomunicações, é entregar para eles um sistema vital de controle. O que é privatizar a Petrobras? É tirar de nós uma estatal poderosíssima, que deveria ser, isso, ser ampliada para ser uma empresa de energia, e não só de prospecção e de tratamento de petróleo, nada disso. Então a privatização, como ela está sendo feita, não é como ela está sendo feita. Dessas estatais, ela não tem que ser feita. É um crime contra a nação. Quem está certo é o chinês, professor. Eu acho que eu não preciso complementar nada do que o Dr. Enéas disse. Apenas dizer a você que ainda está em dúvida, meu irmão, que veja que vai se vendendo tudo e você viu o preço baixar. Eu comecei esse vídeo falando do dólar porque o dólar baixou muito. R$5, na casa dos R$5, desde o ano passado, metade do ano passado, não se via isso. Quanto era o preço da gasolina ali? Era R$5 e pouco. Então por que é que o preço da gasolina não volta para esse preço, já que o dólar baixou? Você quer a resposta, meu irmão? Porque não tem nada aqui que, é por causa disso e por causa daquilo. Eles te cobram pelo que você aguenta pagar. Eles fazem estudo. Sabe por que é que o caminhoneiro hoje está pagando tão caro no frete e tantos impostos em cima dele? Porque eles estão vendo que muita gente está equipando os seus caminhões. Então o governo pensa, tá sobrando dinheiro, temos que puxar mais. Para eles, nós temos que andar todos sujos, rasgados, pedindo comida. É assim que eles querem ver. Se ele vê o povo se esforçando, tentando, fazer das tripas coração para ter um conforto a mais, ele diz, tá errado, tá cobrando-se pouco. Olha aí como eles estão tendo condição. O Guedes falou isso. Só não vê quem não quer, ele disse o que? Era uma farra danada. Era empregado indo para Disneylândia. Um cara desse não quer, meus irmãos, chegar para outro magnata como ele e dizer assim, olha, meus filhos essa semana foram pra Disney. E a empregada escutar e dizer, os meus também foram. Eles não querem, de forma alguma. Então tá uma farra danada, vamos fazer os preços subirem, que aí nós não vamos ter o desprazer de encontrar com eles nesses lugares que gostamos de frequentar. Não existe essa história de que o mercado compete, o mercado quer investir no país, o mercado quer comprar o país e mandar nele. Eu vejo tanta gente inteligente aqui, com o poder da palavra, de convencer várias pessoas e sabe disso, mas continua iludindo. Não, olha, a gente precisa criar, o Sérgio Moro mesmo falando isso, um ambiente que as empresas queiram investir. As empresas não estão aí para investir, elas já são donas do dinheiro. Será que esses homens não sabem que existe uma árvore genealógica dessas empresas? E os acionistas que são donos de uma parte são donos de outra também? E assim guiam essas empresas, o que é para fazer, patrocinam campanhas de políticos para agir dessa forma aqui. Inclusive eles mesmos, eles fazem parte desses grupos. Irmão, é preciso conscientização, porque se nós não percebermos isso, meus irmãos, nós vamos ficar assim, rodando, enquanto o que o Dr. Enéas explicou é o caso mais grave. Todas essas riquezas que estamos perdendo, elas não são renováveis. São coisas que o próprio Criador colocou no país. E aí, se um dia, por um milagre, chegar uma pessoa realmente nacionalista e quiser consertar a coisa, vai acontecer mais ou menos o que está acontecendo aí com a Ucrânia. Chega outro país e diz, opa, eu tenho minhas empresas aí. Como assim você vai tirar a concessão delas? Eu invado isso aí no outro dia. Eles têm legitimidade para agir, porque eles fizeram o país entregar tudo. E agora que eles são donos, vem alguém querendo desmanchar o negócio, eles não aceitam. E aí tem legitimidade para agir e atacar aquele país. E nós estamos exatamente permitindo isso, que aconteça no nosso país. Hoje ninguém se fala mais em Vale. Por que não fala?
Olha, cadê o lucro da Vale? Ninguém pergunta, porque sabe que a Vale não é mais do país. O governo tem participação, mas o lucro real fica todo para os acionistas. Esse é o ponto. Meus irmãos, compartilhe esse vídeo, mostre para mais pessoas. Nós voltaremos amanhã, se assim o Criador permitir. Vocês sabem que a gente está pagando um preço muito alto por falar esse tipo de assunto. Isso não é bem visto, isso não é bem-vindo. Um vídeo sobre a atrocidade, né, que liberaram aí judicialmente na Colômbia. Eu fiz um vídeo aqui, mas ele foi censurado. Estou tentando ver se passa, ainda estou esperando. Não é fácil fazer esse tipo de conteúdo. A gente não fala só por falar. E você que compreende, eu peço que participe aqui do canal, comentando, deixando o seu like. Quem puder e tiver mais condição, tá certo? Não é o essencial, mas se você puder, tá certo? O canal não vai fechar por causa disso não. Deixar isso bem claro. Eu não faço esse tipo de apelação. Quem quiser achar um bom negócio e puder participar do sorteio do Astra Christine, compre um dos nossos produtos lá na Hotmart. Você ganha de 1 a 3 números, audiobook e o e-book para participar do sorteio do Astra. Um carro turbo, feito com todo carinho, as peças escolhidas por mim. Se Deus quiser, vou estar trazendo novidade para vocês. Essa semana atrasou tudo, mas vou estar gravando, vou estar trazendo. E assim que o carro ficar pronto, eu vou testar e a gente vai fazer o sorteio. Caso a pessoa que vença o sorteio não queira o carro, ela pode optar por R$25 mil, a sua livre escolha. Então participe, você compra pela Hotmart, tá certo, meus irmãos? Com toda segurança, pode inclusive passar o seu cartão de crédito e ainda dividir. Então, link aí na descrição. Eu vou ficando por aqui, fiquem todos com Deus, um abraço e seguimos juntos.